Tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos de volta, vamos finalizar aqui o Estatuto do Desarmamento. Ainda temos alguns pontos bastante relevantes, né, que a gente não pode deixar passar batido na hora do nosso estudo. Então, na primeira parte, no primeiro bloco, nós trabalhamos basicamente, né, com a posse, né, irregular de arma de uso permitido, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, omissão de cautela e disparo de arma de fogo, né? Então agora a gente vai finalizar, né, com posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito, tá? Então o que nos chama a atenção dentro dessa disposição desse artigo 16 é que, diferente do crime de posse e porte de arma de uso permitido, em que nós temos artigos para cada modalidade, ou seja, temos o artigo 12 para a modalidade da posse, né, e temos o artigo 14 para a modalidade do porte, aqui no artigo 16 nós temos no mesmo tipo legal tanto a posse quanto o porte ilegal de arma de fogo. Então, vejam vocês que tudo aquilo que nós aprendemos no tocante à posse de arma de fogo de uso permitido e ao porte de arma de fogo de uso permitido se aplicam na sua integralidade aqui no artigo 16. A única diferença, pessoal, que nós temos é que aqui nós estamos cuidando de um outro objeto material. Então, veja que unicamente com relação ao objeto material, nós temos uma modificação. Afinal de contas, nós estamos cuidando aqui de arma de fogo de uso restrito, mas todas as outras considerações, aquelas considerações do tocante ao registro de arma, tudo, absolutamente tudo se aplica integralmente aqui nas considerações do artigo 16 da Lei de Armas. Então, olha lá como que nós temos, o que nós temos, né, de verbos do tipo possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então veja, meus queridos, que aqui nós também temos, né, a abrangência de arma de fogo, acessório e munição, ok? Então, no tocante a esse crime, especialmente, nós temos então, né, que tudo aquilo que circunstancia o artigo 14 e o artigo 12 com relação à posse e ao porte da arma de fogo de uso permitido, nós vamos aplicar aqui em sua integralidade. E aí nós temos uma questão interessante quanto ao artigo 16, que cuida justamente das formas equiparadas. Isso aqui sim é objeto de cobrança, né, frequente nas provas de vocês. Então, veja que o parágrafo único nos traz, aliás, algumas variações, né? Algumas formas equiparadas, que inclusive, num primeiro momento, ainda sendo a arma de natureza permitida, em decorrência de alguma alteração, né, nessa arma, ela vai acabar se caracterizando com a roupagem de uma arma de uso proibido. Então, olha lá, nas mesmas penas, incorre quem? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, isso aqui é muito comum, né? Muitas vezes o que a gente tem na prática, né? Alguns autores de crimes em sua maioria cometidos mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, eles né, praticam crimes e aí os artefatos
que porventura sejam de policiais, né? Nós temos situações em que policial está portando sua arma de fogo, por alguma razão ele é abordado, ele é assaltado e nesse contexto acabam subtraindo a arma de fogo dele. Então essa arma caracterizada com numeração de registro da corporação, ela acaba rodando, né? Ela fica rodando na mão dos criminosos. E aí o que acontece? Muitos criminosos, eles raspam na numeração de identificação dessa arma de fogo. Então, o que acontece? Se num primeiro momento eu, na condição de policial civil, né, policial militar, tenho uma arma de fogo de uso permitido da corporação, né, vinculada a um registro que pertence a mim, né, que somente eu posso portar a arma com aquele registro. A partir do momento que essa arma ela está na rua, em circulação, e o criminoso ele risca, né, ele raspa, adultera essa numeração de identificação, essa arma de fogo, mesmo que originariamente sendo considerada de uso permitido, ela acaba se tornando de uso restrito por equiparação. Então, se porventura esse criminoso ele é surpreendido na via pública, né, carregando na cintura uma arma de fogo de uso permitido com essa raspagem, com essa adulteração, então ele vai responder pelas penas do crime previsto aqui no artigo 16, ok? E aí, dando sequência às formas equiparadas, nós temos, né, quando o agente ele modifica as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Da mesma forma, pessoal, quando o agente possui, detém, fabrica ou emprega artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, aqui no inciso 3º, pessoal, são as famosas bombas caseiras, né? Então, o pessoal ele fabrica de maneira artesanal essas bombas e elas são, por uma forma de equiparação, consideradas como sendo de uso restrito. E aí, no inciso 4º, prosseguindo, nós temos também quando o agente porta, possui, adquire, transporta ou fornece arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado ou adulterado, desculpem. E aí a gente tem, inciso 5º, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente e produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal ou adulterar de qualquer modo, munição ou explosivo. Então veja, pessoal, que tudo aquilo que de alguma maneira envolve adulteração, modificação, supressão de um artefato, de uma arma de fogo, explosivo ou munição, qualquer adaptação que seja, pessoal, essa arma de fogo vai ser equiparada como sendo de uso restrito. Ah, professora, mas é uma raspadinha só, né, no 38, que é uma arma de uso permitido. Ainda assim, uma raspadinha só, pessoal, vai ser uma forma equiparada, ok? E aí, aqui dentro desse contexto do porte, ou da posse irregular de arma de fogo de uso restrito, nós caímos naquela sistemática, pessoal, de crime, né, plurinuclear, ação múltipla, crime de conteúdo variado. Por quê? Porque nós temos vários verbos nucleares, então olha lá, nós temos vários verbos nucleares, né? E se porventura eu praticar, então atenção aqui, se porventura eu praticar no mesmo contexto, né? No mesmo contexto criminoso, mais de um desses verbos, veja que eu vou responder por um crime
único, tá? Agora, por exemplo, né, a gente viu no bloco passado que pluralidade de armas, geralmente ela vai caracterizar um crime único. Então, se eu tenho 3 armas de uso permitido, né, carrego comigo, crime único, né? Do mesmo modo, se eu possuo 3 armas de uso permitido, crime único. O mesmo raciocínio a gente desenvolve aqui na arma de fogo de uso restrito. Agora, se suponhamos que eu sou surpreendida na posse, né? Então, no interior da minha residência, lembra? Ou dependência dessa, ou no estabelecimento comercial, desde que eu seja proprietária, ou desde que eu seja representante legal, lembra? Posse, ela é intramuros, dentro, né? Então veja que suponhamos que eu tenha sido surpreendida no interior da minha residência com 5 armas de fogo. Dessas 5 eu tenho 3 de uso permitido e 2 de uso restrito. Então veja, pessoal, nesse caso, né, não tem como nós dizermos crime único para 2 objetos materiais diferentes, ok? Por quê? Porque no artigo 16 nós temos o objeto material restrito, então arma de uso restrito. Como eu fui surpreendida com 2 armas de fogo de uso restrito, eu vou responder por um crime único do artigo 16, ok? Agora, com relação às 3 armas de uso permitido, um bloco de crime único, tudo bem, né? Vinculado ao objeto material uso permitido, tá? Então, muita atenção nesse detalhe, em que o agente ele eventualmente possa ser surpreendido com objetos materiais diferentes. A gente tem que lembrar sempre, arma de fogo de uso permitido. Qual é o objeto material? Arma de fogo de uso permitido. De uso restrito. Então, eu tenho um outro objeto material. Então, eu vou trabalhar onde? No artigo 16, tá? Então, o único fator diferenciador no tocante ao artigo 12, 14 e 16 é exclusivamente, pessoal, a natureza da arma de fogo. Tudo bem? Então, as formas equiparadas, essas sim, são cobradas muito de vocês nas provas, tá? Justamente porque são exceções, ok? Então, pessoal, prosseguindo aqui no nosso estudo, nós temos o comércio ilegal de arma de fogo. Também, pessoal, um crime plurinuclear. Então, olha quantos verbos nucleares a gente tem. Então, olha lá. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar. Aí vem a finalidade especial. Em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial. Arma de fogo, acessório ou munição. Então, aqui eu tenho uma elementar especial, né, pessoal? Sempre que vocês pegarem a questão que estiver abrangendo o Estatuto do Desarmamento e aí houver atividade comercial e industrial, já se situem que se está tratando de comércio ilegal de armas de fogo, tá? Então veja que interessante, aqui nós não temos nenhuma diferenciação no tocante a ser arma de fogo de uso restrito ou permitido, ok? Então aqui esse comércio irregular, né, ele abrange, logicamente, nesse comércio irregular, ilegal, tanto arma de fogo de uso restrito, quanto arma de fogo de uso permitido, ok? E aí nós temos lá no parágrafo único uma forma de equiparação também, né? Então equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Pô, professora, mas suponhamos que eu ganhei uma arma de fogo, achei ela na rua, na via pública, estou comercializando ela na minha casa, não sou comerciante, não sou empresário. Não, você também está incorrendo nas penas do artigo 17,
ok? Então, por uma forma de equiparação, nós temos, né, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, especialmente isso aqui, tá, pessoal? A gente tem muito na prática pessoas que alugam armas de fogo para a prática de crimes. Então, por exemplo, se eu sou uma traficante, aliás, traficante não, né? Se eu sou uma assaltante, ou seja, se eu pratico roubos com emprego de violência ou grave ameaça, eu subtraio mediante o emprego de violência ou grave ameaça, necessariamente eu não preciso ser proprietária de uma arma de fogo para praticar esses assaltos. Eu posso alugar essa arma de fogo, né, com outros criminosos que detêm, que são possuidores dessa arma. Isso é muito comum, gente, aluguel de arma de fogo para a prática de homicídios e para a prática de crimes mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Agora, detalhe isso aqui, uma curiosidade. Então, suponhamos que eu tenha uma localidade, um estabelecimento comercial em que eu exerça uma atividade legalmente, ou seja, de forma regulamentada. Então, por exemplo, eu tenho uma casa de caça e pesca, né? Vendo arma de airsoft, chumbinho, a gente, sei lá, comercializo artigos de caça e pesca de uma maneira geral. E dentro desse estabelecimento, por baixo dos panos, eu vendo arma de fogo, ou eu alugo, ou eu empresto. Então veja, nessa hipótese eu estou, né, incorrendo aqui nas penas do mesmo jeito do artigo 17, ok? Então o fato de eu ter um estabelecimento comercial regulamentado, ok? Isso não impede que eu tenha ali dentro daquela estrutura um comércio irregular de armas de fogo, ok? Da mesma forma, eu vou ser responsabilizada pela prática do crime do artigo 17. Então, olha lá, com relação aos pontos relevantes desse crime do artigo 17, nós temos o seguinte: basta que o agente realize uma das condutas previstas em lei, né? É um crime de conteúdo variado, né, pessoal? Plurinuclear. Então, olha lá, basta que o agente realize uma das condutas previstas em lei no exercício de atividade industrial, ainda que irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência ou na prestação de serviço. Isso aqui, essa forma de equiparação desse ponto relevante que eu tomei cautela de praticamente transcrever logo embaixo, é o que é cobrado na prova de vocês. Então lembrem-se, formas equiparadas de uso restrito, forma equiparada de comércio irregular, sempre é cobrado na prova de vocês, ok? Sempre. E aí nós temos aqui que eu coloquei a ressalva, que se cuida de um crime de conteúdo variado, múltiplo ou plurinuclear. Ou seja, mesmo raciocínio lá da posse ou do porte de arma de fogo de uso restrito ou permitido. Pratiquei mais de um verbo nuclear dentro do mesmo contexto, eu vou responder por um crime único, ok? Coloquem aí no material de vocês que no artigo 17 ele abrange armas de fogo de uso restrito e também armas de fogo de uso permitido, ok? Depois, pessoal, para finalizar a parte dos crimes, tá? Tráfico internacional de arma de fogo. Então, olha lá os verbos, né? O crime: importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Então, olha lá, né? Arma de fogo, acessório e munição, mais uma vez abrangidos aqui no tráfico internacional. Quer ver um exemplo muito comum? O pessoal vai comprar, às vezes a pessoa ela possui o registro da arma de fogo, ela é integrante, suponhamos que ela seja integrante da segurança pública e ela costuma praticar tiro, tem os estandes de tiro em que as pessoas vão, né, os policiais vão
praticar tiro, e muitas vezes esses estantes particulares eles cobram por projétil, né? Então você paga e aí essa comercialização interna lá para você praticar os tiros. Então o que acontece? Muitas vezes esses policiais ou atiradores desportivos, eles compram no Paraguai as munições, ou nos Estados Unidos, trazem de lá, porque é mais barata, né? Nesse caso, estão incorrendo no tráfico internacional de arma de fogo, ok? Isso é muito comum na divisa com o Paraguai, ok? Esse tipo de apreensão. Então, quais são os pontos relevantes? Eu não sei se vocês se recordam, mas no bloco 1 eu falei o seguinte, pessoal, né? Em regra, a competência para o processo e julgamento, né, dos crimes previstos nessa lei, né, é da Justiça Estadual. Agora, aqui nós temos uma exceção, por isso lá no bloco 1 eu me referi à regra. Então, olha lá, quem aqui vai investigar? Polícia Federal. Qual é a previsão legal, professora? De onde que isso veio? Nós temos previsão em tratado internacional e por conta do fator transnacionalidade. Como que fica evidenciado, pessoal, esse fator transnacionalidade? Olha, é muito simples, né? Olha lá, importar, exportar, favorecer entrada. Se eu importo, eu busco de fora. Se eu exporto, eu mando para fora. Se eu favoreço a entrada, é porque algo está vindo de outro lugar. Então veja que isso é transnacionalidade. Envolveu transnacionalidade? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Eu estou aqui para te convidar para fazer nossa isolada das legislações extravagantes com a nossa grande professora aqui, professora Laila, professora do LAC Concursos. Seja muito bem-vinda, professora aqui do LAC. A professora está atualizando todas as legislações extravagantes. Ela tem uma agenda regular aqui no LAC Concursos. Então, se você aí se interessou, você quer fazer as legislações extravagantes com a professora Laila, são diversas leis, todas as legislações extravagantes, a professora está gravando continuamente aqui no LAC Concursos. É o seguinte, olha só, apenas R$50 você terá direito a todas as legislações extravagantes da professora Laila, por um prazo de acesso por 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, durante esse período, todas as atualizações do site da professora Laila você terá direito aí a custo zero, mas dentro do prazo de 60 dias, ok? Bacana, então convido vocês a conhecerem o LAC Concursos, um site de videoaulas aí 100% focado para concursos, ok? Espero vocês, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau! Clique, claque.